Meus irmãos, a paz do Senhor. O missionário Marcinho, quero desejar um forte abraço aos nossos irmãos da Metodista Wesleyana, a todos os jovens, que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Eu quero aqui deixar uma palavra para o vosso elevo espiritual, que o Senhor Deus possa falar contigo, que você possa entender quando Deus ele dá oportunidade. Eu vou falar de um personagem bíblico que chama a minha atenção, um jovem que fracassou, mas mediante o fracasso ele teve uma segunda oportunidade. Eu estou falando nada mais, nada menos que João Marcos. João Marcos, ele deu uma fracassada, certo, é verdade, mas nós vamos ver alguns relatos bíblicos que aonde diz que Deus mudou a história de João Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, o capítulo de número 1, diz assim, o versículo de número 1. No princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nós vamos ler a história de João Marcos, a saber, mais no livro de Atos dos Apóstolos. João Marcos foi um jovem do Novo Testamento que fracassou miseravelmente na oportunidade que ele teve de servir a Cristo. Porém, mais tarde você vai ver ele recuperando-se, tornando-se útil para o ministério, útil para a obra de Deus. E na nossa vida não é diferente. Quantos jovens têm sonhos, desejos, quantos jovens têm uma chamada, quantos jovens nasceram, foram criados dentro da igreja, e nós vemos jovens que fracassaram, infelizmente não retornaram mais, não tiveram a oportunidade que João Marcos teve. Nós vamos encontrar a história sendo narrada de uma forma triste, porém você vai ver que houve uma grande mudança na vida de João Marcos. Você observa que João Marcos ele abandonou Paulo e Barnabé devido às circunstâncias adversas que eles estavam enfrentando. Na primeira viagem que eles foram, numa viagem missionária que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, você observa ali Paulo ele indo na primeira viagem. Nessa viagem eles andaram por diversas cidades, e nessas cidades a Bíblia vai relatar que eles alcançaram uma vida, passaram por mais de 20 cidades, eles alcançaram uma vida. Eu creio que por essa questão, não sei, a Bíblia não informa claramente, mas veio desânimo no coração daquele jovem, né? Ele vivia numa época não muito boa, até porque era na época do Império Romano, então eu penso que ele começou a ver que não estava tendo muito resultados, que aquilo que Paulo e Barnabé faziam não estava sendo produtivo. Então ele vai desistir no meio da viagem. Olha que ironia, ele desiste, ele pede para voltar, ele retorna para Jerusalém. Então João Marcos ele causou um conflito com essa desistência dele. Então, jovem, isso já traz uma reflexão para nós, né? Talvez você querer desistir hoje pode trazer algum conflito no meio da sua família, no meio dos seus amigos, até mesmo na sociedade, porque nós somos a luz deste mundo, nós somos frutos, né, da árvore que é a videira verdadeira, que é Cristo. E quando nós pensamos em recuar, mediante as atitudes que nós tomamos, mediante os desejos que nós queremos usufruir, isso pode trazer um constrangimento muito grande. Alguém pode se decepcionar se eu desistir. Alguém pode se decepcionar com você se você desistir. O seu pai pode decepcionar com você, a sua mãe pode decepcionar com você. O seu amigo que viu a mudança de caráter que Deus fez na sua vida, né? A mudança de atitudes, de ações que você mesmo praticava, né? O seu linguajar como mudou. De repente ele pode observar você retornando para o velho homem, né? As velhas práticas. Isso não é bom. Mas João Marcos ele desistiu, e nós vamos ver na palavra do Senhor que houve até um desentendimento entre os apóstolos
Barnabé e Paulo, eles entraram ali em um conflito, né? Mais para frente você observa que houve assim uma contenda entre eles. Paulo, ele não gostou da atitude de João Marcos, e a Bíblia vai nos mostrar que até o João Marcos era primo de Barnabé. Agora imagine que situação difícil para o apóstolo Barnabé ter que ficar entre Paulo e João Marcos ali, né? E nós vamos ver, observar, escrever algumas coisas aqui. João Marcos, ele teve uma vantagem sobre a maioria de nós, porque ele andou com os discípulos, ele andou com o próprio Paulo, ele andou com seu primo Barnabé, que foi testemunha ocular de algumas coisas que Cristo fez. Mas você pode me dizer, Paulo não andou com Cristo, mas essa regressão dele, a Bíblia não condena. A Bíblia não condena, você não vai ver a Bíblia condenando nem Paulo e nem Barnabé e nem muito menos João Marcos, e nós vamos compreender lá na frente. Tem coisas que Deus permite na nossa vida que o seu pastor não entende, o seu pai não entende, a sua mãe não entende, os seus amigos não entendem, mas tudo é para a honra e para a glória do nome de Jesus. Se você for firme, fiel e constante naquilo que Deus confiou em ti, naquilo que Deus ofertou na tua vida, ou seja, emprestou para você os dons que Deus te deu. Quantos dons Deus entregou nas tuas mãos? Se Ele entregou é porque Ele confia. Jovens, vós sois fortes, diz a palavra do Senhor, né? Já venceste o maligno. Olha isso, você quer palavra mais forte do que essa, né? Isaías capítulo de número 43 vai dizer que os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão e voarão como águia. Meu irmão, eu não sei que ponto da sua chamada você está, jovem. Jovem, eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus te conhece, Deus sabe. É tempo de você não recuar, é tempo de você voar e voar como águia. João Marcos, ele tomou uma atitude precipitada. Nós não podemos condená-lo também, nós não podemos julgá-lo, nós não podemos crucificar João Marcos, né? E quantas das vezes os jovens são crucificados, quantas das vezes os jovens são condenados. Mas saiba de uma coisa, tudo tem um propósito de Deus, tudo tem uma permissão de Deus. Existem duas coisas que eu aprendi na Bíblia, as duas vontades de Deus. A primeira vontade é a vontade permissiva de Deus, né? Aquilo que Deus permite que aconteça. Agora, nós como cristãos, nós temos que enquadrar na segunda vontade. Aí você me pergunta, qual é a segunda vontade? A segunda vontade está lá em Romanos, no capítulo de número 12, para que vocês saibais qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Jovem, Deus te quer nessa vontade, na boa, na perfeita e na agradável vontade de Deus. Nós vamos entender um pouco com João Marcos, a compreender melhor o projeto e o plano de Deus na vida desse jovem, porque você observa que quando ele sai da presença de Paulo e de Barnabé, ele vai para Jerusalém, e lá ele vai ter uma experiência mais forte. Lá ele vai conhecer, ou seja, estar junto com o apóstolo Pedro. Agora Pedro está testificando para João Marcos, porque Pedro, todos nós sabemos que era um pescador, né? Pedro não tinha uma cultura, ou seja, não tinha conhecimentos. Pedro não era um filósofo, um teólogo. Pedro não era alguém que estava ali para ensinar, mas Pedro estava ensinando, na verdade, na prática, aquilo que ele aprendeu com, aleluia, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Imagine Pedro falando para João Marcos, eu estava pescando, eu lancei a minha rede e de repente se aproximou um homem e falou, deixa tudo, larga tudo e segue-me. João Marcos, eu tenho experiência para contar, você desistiu no meio da caminhada,
mas eu vou te contar uma coisa, eu estava seguindo a Jesus, eu me preocupei com a minha família, eu me preocupei com o material, com o financeiro, eu vou viver do quê? Como que eu vou sobreviver? E eu indaguei ao Senhor Jesus e disse: Senhor Jesus, o que eu vou ganhar em te servir? Jesus olhou para mim, João Marcos, você não tem noção. Jesus olhou para mim e falou assim: Pedro, eu vou te abençoar nessa terra 100 vezes mais. De tudo aquilo que você ganhava, eu vou te dar 100 vezes mais. E por fim, a vida eterna. Então a Bíblia vai nos informar que João Marcos ele vai relatando, ele vai escrevendo, ele vai anotando tudo aquilo que Pedro estava testificando para ele. Eu aprendo algumas coisas. Eu anotei alguns pontos aqui, eu queria que você acompanhasse. O primeiro ponto que eu anotei, você observa que João Marcos, ele, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, vai dizer quem era a sua mãe. A sua mãe chamava-se Maria, e ela tinha uma propriedade, e foi nessa propriedade que os discípulos se reuniam para orar. Os discípulos chegavam ali para orar, e nós vamos perceber no decorrer dos textos que talvez foi em uma dessas orações, e também lá em 1 Pedro, no capítulo de número 5, no versículo de número 13, você vai ver que Pedro está chamando João Marcos de cooperador. Então dar-se a entender que em uma dessas mensagens que Pedro estava pregando, foi aí que ele se arrependeu, foi aí que ele retornou ao primeiro amor, foi aí que ele voltou a arder, na verdade, foi aí que voltou a arder a chama, a chamada no coração daquele jovem, né? Você vai ver Pedro pedindo auxílio para ele, pedindo a cooperação dele lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo de número 13. Né? O segundo tópico que eu achei, talvez ele foi convertido através de uma das pregações de Pedro. Né? Tinha voltado de uma viagem missionária, uma viagem que foi frustrada, uma viagem desgastante para ele, onde ele talvez não tinha entendido com um entendimento espiritual, os olhos ainda estavam tampados, não tinha uma visão de águia, uma visão espiritual. Então foi necessário esse mover de Deus, esse agir de Deus, para que ele voltasse para Jerusalém. E ali ele foi ter uma experiência com Pedro. Irmãos, que não seja necessário você passar por provações para você voltar ao primeiro amor. Jovem, para você voltar a servir a Cristo e ser espiritual, essa é a palavra, ter uma espiritualidade maior, um contato maior, uma experiência maior. Deus quer que você retorne ao primeiro amor. Nós estamos vivendo uma época da igreja difícil, onde as pessoas enchem as igrejas, mas estão vazias por dentro. Pessoas que não têm experiência. Qual a experiência que você tem para contar? Conta uma experiência espiritual. Mas pregador, eu não sei contar, eu não sei dizer. Você já é um testemunho vivo. Você está anunciando a fé de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, aquele que venceu a morte, aquele que se tornou homem, morreu na cruz do Calvário para perdoar nossos pecados. Você está honrando a fé que tu exerce, a fé que você guarda dentro do coração, aquilo que você aprendeu, porque tem pessoas que cresceram dentro da igreja, foram criados dentro da igreja, pais obreiros, família cristã, mas o jovem não tem uma experiência. E Deus, nesses últimos dias, Deus te convida para você ter uma experiência com Ele. Deus te convida para você viver o sobrenatural. Deus quer que você conte o seu testemunho de vida. Não é só chorar porque ouviu um testemunho de alguém. Não é contar um testemunho que ouviu. Deus quer que você conte o seu testemunho. O terceiro tópico que eu marquei aqui, eu escrevi assim, Paulo e Barnabé separam-se numa discussão a respeito do fracasso de João Marcos. Né? Foi aquela contenda que eles tiveram, e agora? Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, versículo 37 a 39. Eles já estavam partindo para a segunda viagem. Preste bem atenção, eles vão partir para a segunda viagem. Então Barnabé, eu creio que foi um agir de Deus, um mover de Deus, para trazer João Marcos de volta.
trazer ele para perto. Então eles começam a contender, né? Mas saiba de uma coisa, alguém pode ter desistido de você, mas o Espírito Santo, ele intercede pela tua vida. O Espírito Santo, ele vai na onde você está. Talvez você está se sentindo sozinho, humilhado, desprezado dentro de um meio de um convívio até mesmo da igreja. Você está oprimido, deprimido, mas eu tenho uma palavra profética para a tua vida. O Espírito Santo vai atrás de você. O Espírito Santo vai te incomodar. O Espírito Santo vai te trazer de novo. Sabe o que significa? Uma segunda oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Talvez na sua caminhada você tropeçou, fracassou, desanimou, caiu, pecou, desanimou. Eu tenho uma palavra para ti. Levanta-te e anda na presença de Deus. Levanta-te e anda na presença de Deus. Desperta o dom que há em ti. Olha aqui que Paulo fala para Timóteo, o jovem Timóteo de 17 anos, desperta, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus, desperta o dom que há em ti, você precisa despertar, não é tempo de perder tempo, nós estamos vivendo os últimos segundos, igreja, os últimos segundos, olha só como aqui está a situação. Não temos mais como nos reunirmos para cultuar em tempos, é verdade. Mas a igreja é você. Você é a igreja. Reúne, aproveita esse tempo que você está tendo. Não se sinta inútil, seja útil na obra de Deus. Amém? Mais algum ponto e nós já vamos encerrar? O quarto ponto que eu anotei aqui, João Marcos saiu-se bem. Olha só. Após 12 anos, mais tarde estava cooperando com Paulo em Roma, olha só, sendo muito bem recomendado por ele. Após 12 anos nesse episódio, 12 anos, você está pensando o quê? Uma chamada, irmão, ela não nasce da noite para o dia. Espera no Senhor, confia nele, anima-te, ele fortalecerá o desejo do teu coração. Deus falou que você vai ser um ganhador de almas, tu serás um ganhador de alma. Deus falou que você vai ser um levita, você será um levita. Deus falou que você vai fazer parte do grupo de louvor, do grupo de adoração, de intercessores. Você vai ser, meu irmão. Talvez você fracassou, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém? O quinto ponto, mais 5 anos logo após, escute isso, Paulo esperando o seu martírio, ou seja, a sua morte, ele pede para João Marcos voltar para Roma a fim de ajudar a ministrar, pois era útil para o ministério. 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 11. Paulo está dizendo, traz-me Lucas. Lucas, eu preciso de você, doutor Lucas. Eu estou indo para a reta final da minha chamada, a reta final do meu ministério, mas eu preciso de você. Mas sabe uma coisa, Lucas? Traz João Marcos, ele é muito útil nesta obra. Ei, jovem, você é útil na obra de Deus. Ah, mas eu não sei fazer nada. Você que pensa, você está e faz parte do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo. Eu sinto a presença de Deus falando isso. Você é útil na obra de Deus. Evangelize, ore, pregue, fale do amor de Deus, dê um bom testemunho, honra o teu pastor, honra o teu líder, honra o teu chamado, honra o teu ministério, faça a obra de Deus na simplicidade, sede fiel no pouco que no muito Deus vai te colocar. Sexto, a história diz que João Marcos cooperou com Pedro como seu intérprete em uma grande parte do seu ministério. Isso eu falei em 1 Pedro capítulo 5, 13. Olha aí, foi útil. Sétimo, mais tarde escreveu o Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Não andou com Cristo, mas foi instruído e orientado por Pedro. Olha só como foi útil esse homem. Mais de 2000 anos se passou, nós estamos em 2020. Até hoje,
João Marcos está sendo útil. Evangelhos de Jesus segundo escreveu Marcos. Quem era esse Marcos? O João Marcos que lá atrás fracassou. O João Marcos que lá atrás recuou. O João Marcos que era desprezado. O João Marcos que não sabia, que não queria encarar uma obra missionária, uma viagem missionária. Deixou aqui escrito, ó, Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. E para nós encerrarmos, ó, nós ensinamos as nossas crianças na igreja, né? E quando você vai ensinar uma criança na igreja você não vai pegar o livro de crônicas, você não vai pegar o livro de reis, você não vai contar a história para ela. Normalmente, a maioria da base teológica que se usa é no Novo Testamento. A criança por si própria, ela aprende duas coisas. A primeira palavra que ela aprende a falar do Evangelho é livro de Mateus, e a segunda, Marcos. Então, isso é uma prova concreta que aquilo que era para dar errado, deu certo. Você pode pensar que você nasceu para dar errado, mas vai dar certo porque Deus aposta em você, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.